Olá, pessoal. Essa é uma videoaula do curso de Licenciatura em Computação, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Disciplina Banco de Dados, e o tema dessa videoaula é Álgebra Relacional. Bom, vamos lá. Agora que você já tem uma noção básica de como você vai modelar as informações, nós temos que entender como é que nós vamos coletar essas informações, certo? Nas próximas videoaulas, nós vamos ver algumas aplicações um pouco mais práticas, mas por enquanto nós temos que entender qual é o processo de seleção da nossa informação, certo? Bom, o que é álgebra relacional? É uma linguagem de consulta procedural, ou seja, você vai utilizar uma linguagem, né, para receber essas informações. E ela é procedural por quê? Porque ela é uma série de comandos, certo? Que você vai utilizar. Consiste em um conjunto de operações que tomam uma ou duas relações, tabelas, como entrada e produzem uma nova relação como resultado. Ou seja, você vai trabalhar em cima de tabelas e o resultado sempre vai ser uma outra tabela. Então você pode ter uma operação sobre uma tabela que vai retornar uma nova tabela, ou você pode ter uma operação sobre duas tabelas que vai te retornar também uma tabela como resultado, certo? Ela inclui um conjunto de operações classificadas como fundamentais e não fundamentais. Então, quais são as operações fundamentais da álgebra relacional? Bom, elas podem ser unárias, tá? Ou seja, elas vão ser aplicadas em uma única relação, uma única tabela, no caso, ou binárias, que vão ser aplicadas em mais de uma relação, no caso duas tabelas. Bom, quais são as operações unárias que nós vamos conhecer na videoaula? As operações selecionar, projetar e renomear. E as binárias, produto cartesiano, união e diferença de conjuntos. As operações não fundamentais são usadas para simplificar consultas, considerando que uma operação não fundamental engloba consultas fundamentais. Ou seja, as operações não fundamentais são, de certa forma, atalhos para combinações dessas operações fundamentais. Então, tudo que você faz com as operações não fundamentais é possível sim fazer com as operações fundamentais, porém vai dar um pouco mais de trabalho. Nessa primeira videoaula, nós vamos focar nas fundamentais. Então, por enquanto, vamos nos preocupar somente com elas, e depois a gente vai ver as não fundamentais e nós vamos perceber quanto que elas vão nos ajudar, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem que dá um exemplo legal de como essas operações vão agir sobre as nossas relações, né, sobre as nossas tabelas. Então, temos aqui a operação selecionar, que vai selecionar tuplas, né? Selecionar linhas da nossa tabela, vai selecionar um registro. Projetar, que vai nos retornar somente uma ou mais colunas de uma relação, não vai retornar todos os campos do registro. Produto, união, intersecção, diferença. Enfim, nós vamos conhecer cada uma em detalhes posteriormente. Bom, nós vamos utilizar esse esquema aqui, tá? Que é um esquema bancário. Então, todo exemplo que a gente aplicar nessa videoaula e na próxima vai ser baseado nesse esquema bancário. Vamos dedicar um pouquinho de tempo para ele, para a gente entender como que ele funciona. Nós temos aqui a tabela agências, que tem o quê? O código da agência, que é a chave primária, o nome da agência e a cidade dessa agência. Temos também a tabela clientes, onde nós temos o código do cliente, chave primária, o nome do cliente, a rua e a cidade onde esses clientes moram. Temos também a tabela depósitos, com o código da agência, o número da conta, o código do cliente e o saldo desse depósito. Então nós temos aqui o código da agência referenciando agências. Então sempre que nós tivermos aqui a informação do código da agência, nós estamos uma chave estrangeira apontando para onde? Apontando para a nossa tabela agências. Então toda a informação que tiver aqui vai apontar para um registro na tabela agências de acordo com a chave primária. A mesma coisa com o código cliente. O código cliente é uma chave estrangeira também, ele aponta para a tabela clientes. Então o código que nós tivemos aqui vai referenciar um registro na tabela clientes, certo? E por último a tabela empréstimos, que é bastante parecida com depósitos. Só que no caso empréstimos representa a dívida com o banco, né, que um cliente pode ter.
O depósito não, o depósito é o saldo dele. Então nós temos também o código da agência, que referencia a tabela agências, aqui em cima. Temos o código do cliente, que referencia a tabela clientes, aqui em cima também. Temos o número do empréstimo e a quantia. Então você repara que um cliente pode ter vários empréstimos, certo? Em uma determinada agência ou várias agências. Então você pode considerar essas três informações aqui como sendo chave primária. Da mesma forma o depósito. Um cliente pode ter vários depósitos, certo? No caso, dependendo da conta bancária, claro. Então vamos lá. Vamos conhecer a nossa primeira operação, que é a operação selecionar. O que a operação selecionar nos diz? Ela seleciona tuplas, linhas, que satisfazem a um dado predicado. Esse predicado, no caso, vai ser a nossa condição de busca. Então, sempre que você vê a palavra predicado aí na sua apostila, está se referindo à nossa condição de busca. Vocês vão entender mais adiante. Usamos a letra minúscula grega sigma, que é esse Ozinho assim com topete, para representar a seleção. O predicado aparece subscrito em O, ou seja, pequenininho aqui embaixo. A relação argumento entrada aparece entre parênteses, seguindo o sigma. Então essa aqui é a sintaxe básica de uma operação selecionar. Você coloca o sigma aqui, pequenininho aqui embaixo você coloca a condição de busca, e aqui entre parênteses, com letra normal, do tamanho normal, você coloca qual tabela vai ser referenciada essa seleção, certo? Em qual tabela vai acontecer a busca. Vamos ver isso aqui num exemplo um pouco mais prático. Temos aqui a nossa tabela R, tá? R de relação. Então isso aqui é uma relação, ou tabela. Eu vou falar tabela que fica um pouco mais prático, tá? Então sempre que você vê a palavra relação, está se referindo a uma tabela, ok? Então nós temos aqui a tabela R, e ela possui duas colunas, dois campos, dois atributos. O atributo A e o atributo B. E nós temos quatro registros, o A1B1, A2B2, A1B3 e A4B4. Então o que nós vamos querer? Bom, nós vamos querer selecionar, pelo sigma aqui, a tabela R, certo? Onde o meu atributo A seja igual ao valor A1. Ou seja, ele vai selecionar da tabela R todo mundo em que A for igual a 1. Então vamos olhar, a única coisa que vai importar para a gente é o atributo A. Então o atributo A tem que ser igual a 1. Vamos lá olhar. O primeiro, A1. Satisfaz a nossa condição? Satisfaz. Por quê? Porque ele quer A1. Aqui tem A1. Então a gente faz o quê? Pega esse registro e põe na tabela de retorno. A1B1. Segundo registro, A2B2. Vai para lá? Não vai. Por quê? Porque não tem A1. Ele quer que o A seja igual a 1. Aqui não, o A é igual a 2. Então, ignora. Terceiro registro, A1B3. Vai para lá? Vai. Aqui, ó. Por quê? Porque A é igual a 1. Satisfez a condição. E por último, A4B4. Vai para lá? Não vai. Por quê? Porque o A não é igual a 1. Então, analisando isso aqui, a gente tem o quê? Uma condição, onde você vai selecionar todo mundo da tabela R, em que o A seja igual a 1. No caso, esse registro aqui, tá lá. Esse registro aqui, tá lá. Certo? Aqui tem um exemplo mais prático, de acordo com aquele nosso esquema. Selecionar as tuplas da relação empréstimo em que o código da agência é 0662. Então vamos lá, a gente quer selecionar, coloco o sigma aqui, da tabela empréstimos, certo? Então temos aqui, entre parênteses, a tabela empréstimo. Então de cara, a gente já sabe que você vai selecionar alguma coisa da tabela empréstimo. Mas vamos selecionar o quê? Todo mundo em que o código da agência seja 0662. Vamos olhar a nossa tabela agência lá, tá aqui. Qual que é o campo, o atributo, em que informa o código da agência? É o código AG, né? Então nós vamos utilizar esse atributo aqui para usar a seleção. Então, ó, seleciona todo mundo em que o código da agência seja igual a 0662. De onde? Da tabela empréstimos. Ok? Outro exemplo.
Encontrar todas as tuplas em que a quantia emprestada seja maior que 1.200. Então vamos lá. Quantia emprestada. Qual dessas tabelas a gente vai utilizar? Essa aqui, certo? E qual que é a condição? A quantia tem que ser maior que 1.200. Então o campo que a gente vai referenciar para ser o nosso predicado, ou seja, nossa condição, é a quantia. Então, ó, a condição é o campo quantia e a relação é a tabela empréstimos. Vamos lá. Ó, eu vou selecionar todo mundo em que a quantia seja maior que 1.200, que é o que ele pediu, da tabela empréstimos, certo? Então é sempre assim, gente, você escolhe aonde você vai fazer a sua seleção, em qual dessas 4 tabelas, e qual é o critério de busca. Se vai ser baseado no código da agência, no nome da agência, da cidade dela, no saldo do depósito, na quantia do empréstimo. Então é bem simples, tá? E as comparações são permitidas usando igual, diferente, menor, menor ou igual, maior e menor ou igual. E também os conectivos e ou. Então aqui, ó, vocês viram que nós utilizamos um igual e um maior. Mas nós podemos utilizar qualquer um desses aqui e também podemos fazer mais de uma condição. Então você poderia fazer, selecione todo mundo em que o código da agência seja igual a 0662 e, colocando o chapéuzinho aqui, quantia for maior que 1.200, certo? Você não fica restrito a uma única condição. Você pode colocar quantas condições você acha necessário, ok? Então vamos lá, nossa próxima operação projetar. A operação projetar é uma operação unária que retorna sua relação argumento, com certas colunas deixadas de fora. A projeção é representada pela letra grega π. Então o que ele faz? Ele seleciona somente alguns atributos da sua tabela, alguns campos. Então você tem aqui, por exemplo, o campo R, a tabela R. Você quer selecionar só alguns desses campos, você não quer os campos ABC, você quer só os campos AC. Vamos lá, qual que é a sintaxe primeiro? Você coloca π, aqui embaixo a lista de atributos, separada por vírgula, e entre parênteses a tabela onde você vai fazer a projeção. Então vamos lá. Vamos supor que eu quero pegar apenas as colunas A e C da minha tabela R. Como eu farei isso? Projetar A, C da tabela R. Então ele vai me retornar uma nova tabela em que eu vou ter o quê? Apenas as colunas A e C. Aqui, ó, A e C. Então eu vou ter A1C1, A2C2, A3C3, A4C4. Tal qual eu teria aqui, certo? Ignorei o B. Bom, vamos para algum exemplo prático. Suponha que desejemos uma relação mostrando os clientes e as agências nas quais eles tomaram empréstimos, mas não nos importamos com a quantia e o número do empréstimo. Então ele quer o quê? Ele quer agência e cliente, certo? Então ele quer cliente e agência. Vamos olhar lá a tabela empréstimo. Essa tabela aqui. Ele quer o quê? Ele quer o código da agência e quer o código do cliente. Ele não se importa com o número do empréstimo, nem com a quantia. Então a gente vai fazer uma projeção na tabela empréstimos com os campos código AG e código cliente. Vamos lá? Como você coloca? Pi, ou seja, projeção, código AG, vírgula, código CLI da tabela empréstimos. Certo? Bem simples também. Agora outro exemplo. Encontre todos os clientes, nome, que moram em Aracruz. Devemos fazer uma seleção de todos os clientes que moram em Aracruz e em seguida projetar o nome desses clientes. Ou seja, primeira coisa, eu tenho que selecionar todo mundo que mora em Aracruz e depois pegar só o nome desses clientes. Vamos lá olhar a nossa tabela. Tabela clientes. A minha condição está na cidade, certo? Então eu vou ter que fazer um selecionar em cima do campo cidade e depois um projetar só no campo nome. Ou seja, a minha condição vai ser de acordo com a cidade, mas eu quero o resultado apenas o nome. Eu não quero a rua que ele mora, nem o código dele. Ok? Vamos lá. Assim como na matemática, você tem os parênteses para te ajudar na álgebra relacional,
certo? Assim como na álgebra convencional, né, na matemática. Então, você resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então, a primeira coisa que você faz, vai usar a tabela clientes. Depois, você vai selecionar todos os clientes onde a cidade é igual a Aracruz. E por último, você vai projetar apenas o nome. Ou seja, aqui, dentro desse parênteses aqui, você pegou todo mundo da tabela clientes que mora na cidade de Aracruz. Depois que você obteve todos os resultados, você vai pegar e falar o seguinte: não, agora eu quero só o nome, não quero mais o resto, tá? Porque só me importa o nome, então vamos economizar na banda e me manda só o nome dessas pessoas, desses clientes, certo? Detalhe que aqui ele usou uma sintaxe um pouquinho diferente da que a gente aprendeu a selecionar. Aqui ele colocou clientes.cidade. Por quê? Apenas para especificar que eu estou pegando a cidade da tabela clientes, certo? Eu poderia colocar apenas cidade igual a Aracruz aqui? Poderia, certo? Mas ele optou por isso aqui para preparar vocês, né, para o que vai vir a seguir, certo? Que é quando a gente vai trabalhar com mais de uma tabela. Então esse é projetar, tá, gente? Obter somente algumas colunas de uma relação, de uma tabela. Agora a operação produto cartesiano. O que ele me diz? Ele é representado por um x e é capaz de combinar informações a partir de diversas relações. Trata-se de uma operação binária. Essa operação nos mostra todos os atributos das relações envolvidas. Ou seja, é uma operação binária, então ela vai trabalhar sobre duas tabelas ao mesmo tempo. E qual que é a sintaxe dele? Você coloca tabela 1, x, tabela 2. Ou relação, como você preferir. Certo? E o que ele faz? Ele é um cruzamento, certo? Ele é igual ao vezes. Igual quando você coloca vezes fora do parênteses, ele vai multiplicar todo mundo que está no parênteses, certo? Todos os elementos. Aqui é a mesma coisa. Você vai ter todos os registros da tabela R1 multiplicados, ou seja, cruzados, com todos os registros da tabela R2. Então nós temos aqui, primeiro lá, A1B1, C1D1. Tá aqui. A1B1, C2D2. Tá aqui. Próximo. A2B2, C1D1. Tá aqui. A2B2, C2D2. Tá aqui. Próximo. A3B3, C1D1. A3B3, C2D2. Próximo. A4B4, C1D1. A4B4, C2D2. Então o que ele faz? Ele pega todo mundo que está na primeira tabela e cruza com a segunda tabela. Certo? Um exemplo prático. Para selecionarmos todos os nomes dos clientes que possuem empréstimo na agência cujo código é 0662, escrevemos. Então o que eu quero? Eu quero pegar todos os clientes, o nome dos clientes, que tem um empréstimo na agência 0662. Então vamos olhar lá. Eu quero pegar todos os nomes desses clientes que possuem empréstimos aqui. Então você repara que pela primeira vez nessa videoaula, você está se deparando com uma condição que você vai ter duas tabelas ao mesmo tempo para você trabalhar, certo? Você tem aqui a tabela clientes, que é onde está a informação que você quer, ou seja, o nome da pessoa, do cliente. E temos a tabela empréstimos, que é o quê? Que é onde está a condição, certo? No caso, o código da agência. Então lembrem-se, a condição está aqui, mas a resposta que eu quero está aqui. Então eu tenho que cruzar essa tabela com essa tabela, certo? Então nós temos aqui empréstimos, produto cartesiano com clientes. Primeira coisa, coloquei as duas tabelas envolvidas no processo, ok? Agora a gente vai fazer a nossa condição. Qual que é a condição? Bom, primeira condição é que a agência tem que ser 0662, certo? Então a gente coloca lá. O nosso código da agência tem que ser 0662. Ó, código agência igual 0662. E
Lembra do chapeuzinho, né, que a gente viu lá atrás. E uma outra condição. Então aqui a gente vai ter duas condições. A primeira condição, ou seja, que é o código da agência, que ele pediu aqui, e essa segunda condição. O que a segunda condição me diz? Que o campo código CLI do empréstimo tem que ser igual ao campo código CLI do clientes. Por quê? Vamos lá olhar. Aqui nós temos uma chave estrangeira. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco. Essa chave estrangeira tem que ser igual, tem que apontar para um cliente específico. Se eu não fizer aquela condição, o que vai me retornar? Vai me retornar todos os empréstimos, certo? E de todos os clientes. Então vamos supor que você tenha 3 clientes e tenha 3 empréstimos, um para cada cliente. O que vai acontecer se você não colocar essa condição aqui? Colocar somente o empréstimo X clientes. Ele vai me retornar 9 registros. Por quê? Porque vai retornar o cliente 1 com o empréstimo 1, o cliente 1 com o empréstimo 2, cliente 1 com o empréstimo 3. Depois, cliente 2 com o empréstimo 1, cliente 2 com o empréstimo 2. Então repara que ele vai juntar todos os clientes com todos os empréstimos. E vai me retornar uma informação errada. Por quê? Porque ele vai me retornar que todo cliente fez todo o empréstimo. Isso está errado. Por quê? Porque cada cliente fez um empréstimo. Então eu tenho que fazer uma igualdade, uma comparação. Eu tenho que pegar, primeiro, todos os empréstimos da agência 0662. E aí, para cada um desses empréstimos, eu vou ver quem é o cliente e vou puxar esse cliente daqui. Tá? Como que eu faço isso? Colocando empréstimos.código.cli é igual a clientes.código.cli. Ou seja, ele vai pegar todo mundo dessa tabela aqui, que o código da agência for 0662, e aí eu vou pegar também todo mundo dessa tabela aqui, em que o código do cliente for igual ao registro desse código cliente. Então, no caso do empréstimo 1, ele vai me trazer quem também? O cliente 1. No caso do empréstimo 2, ele vai me trazer quem junto? O cliente 2. E no caso do meu empréstimo 3, ele vai me trazer quem junto? O cliente 3. Então vai me retornar 3 registros, cada empréstimo com seu cliente respectivo, certo? Quando a gente passar para SQL, para a prática, vocês vão ver que isso vai se tornar um pouco mais fácil de entender, tá? Por enquanto é um pouco abstrato ainda. Então, ok, fiz a minha seleção aqui, baseado no código do cliente, e vou trazer somente os clientes certos. E ele quer somente os nomes dos clientes, então eu vou projetar aqui somente a coluna nome, certo? Então, quando eu vejo isso aqui, o que isso me quer dizer? Que eu vou retornar uma nova tabela só com o nome, tá, dos clientes, onde a condição é o código da agência tem que ser igual a 0662 e os clientes têm que ser os respectivos clientes de cada empréstimo, certo? Então essa é a operação de produto cartesiano, quando você precisa trazer informação de mais de uma tabela. Operação união. A operação união de conjuntos, representada por U, permite-nos encontrar tuplas que estão em uma das duas relações envolvidas. Então qual que é a sintaxe? Relação 1 unido com relação 2. Então a tabela 1 unida com relação 2. Então você tem aqui duas tabelas, R1 e R2, e eu quero a união dessas duas tabelas. Então a união é como a própria palavra diz, certo? Eu quero pegar todo mundo daqui com todo mundo daqui. E aí eu tenho que eliminar as repetições. Então vamos lá, vou pegar o A1B1, tá aqui. A2B2, tá aqui. A3B3, tá aqui. A4B4, tá aqui. Vamos pegar da outra agora. A1B1, não precisa, já tá aqui. A5B5, peguei aqui. Então ele vai pegar todo mundo aqui e fazer um tabelão com todo mundo unido. Lembrando que ele
cortou aqui a duplicata, certo? Essa operação é outra operação bastante simples. Vamos para um exemplo. Selecionar todos os clientes que possuam depósitos, empréstimos ou ambos na agência 051. Então ele quer pegar o quê? Todo mundo tem um depósito ou tem um empréstimo, ou tem os dois, certo? Então vamos lá, vamos preocupar primeiro com o depósito. O que eu vou fazer? Eu vou pegar somente o nome dos clientes e aí eu vou fazer um produto cartesiano de novo. Por quê? Porque a minha condição está aqui, ó. Agência 051. Então a minha condição está aqui, código da agência, mas a informação que eu quero está aqui. Então eu preciso dessas duas tabelas, clientes e depósitos. Toda vez, gente, que você precisa juntar duas tabelas, ou seja, você precisa de uma informação que está aqui, mas a condição está aqui, você tem que fazer um produto cartesiano nessas tabelas, certo? Como você faz isso? Pega o campo chave estrangeira, que é o código CLI. Como é que você sabe que ele é chave estrangeira? Está escrito aqui, ó. Entre essa tabela e essa, e iguala eles, tá? Compara se eles são iguais. Então, lá, primeira condição, depósitos.código.cli for igual a clientes.código.cli. Tá lá, ó. Depósitos.código.cli for igual a clientes.código.cli. E qualquer outra condição, código agência for igual a 051. Beleza? Então aqui eu peguei todos os clientes que possuem depósitos na agência 051. Agora ele quer também que eu pegue todo mundo que tem empréstimo. É a mesma coisa, só que agora é a tabela empréstimos. Então vamos lá. A nossa condição está aqui, mas a nossa projeção está aqui. Então eu preciso dessa tabela aqui e essa tabela. O que eu faço? Produto cartesiano nelas, clientes com empréstimos. E aí eu vou fazer o quê? Igualar a chave estrangeira, que é essa aqui. Então eu vou igualar código cliente da tabela empréstimos com código cliente da tabela clientes. Vamos lá? Empréstimos.código cliente for igual a clientes.código cliente, certo? E a outra condição é código da agência tem que ser igual a 051. Então aqui, ó, eu peguei todo mundo que tem depósito, todo mundo que tem empréstimo e fiz uma tabelona com os dois, com ambos os resultados, certo? Então ele vai me satisfazer a minha necessidade, né? Porque ele quer todo mundo que tenha só depósito, pegou, só empréstimo, pegou, ou os dois, pegou, certo? Aqui é o que eu já disse, né? Como é um conjunto, essas relações, eles eliminam as duplicidades. Tá? Então essa é a operação união. Agora temos a operação diferença de conjuntos. A operação diferença de conjuntos, representada por menos, é uma operação binária, ou seja, duas tabelas de novo, e nos permite encontrar tuplas que estão em uma relação e não em outra. A expressão R-S resulta em uma relação que contém todas as tuplas que estão em R e não estão em S, certo? Então qual que é a sintaxe? Você coloca tabela 1 menos tabela 2. É igualzinho em matemática, tá? Eu pego todo mundo que está aqui menos o que está aqui, certo? Então vamos lá. A1B1 menos A1B1, então não vai retornar nada. Então ele vai retirar, certo? Ele verifica se existe. Tipo, A1B1, que tem no R1, existe no R2? Existe no R2? Existe, então ignora. A2B2 existe aqui? Não existe, então vem para cá. A3B3 existe aqui? Existe, então dá 0, não faz nada. A4B4 existe aqui? Não existe, então vem para cá. Por último, ele ignora esse aqui, por quê? Porque é esse aqui menos esse. Então, gente, é igualzinho a matemática mesmo, tá? Você pega esse e tira se tiver aqui. Tipo, A1B1 existe? Existe. Ignora. A2B2 existe? Não. Coloca. A3B3 existe? Não. Quer dizer, existe. Ignora. A4B4 existe? Não. Coloca. Certo? Agora uma aplicação disso aí.
Encontrar todos os clientes que possuam um depósito, mas não possuam um empréstimo na agência 051. Então, ao contrário do exemplo que a gente fez agora há pouco, que tanto faz para ele ter depósito ou ter empréstimo, agora eu quero todo mundo que tenha depósito, mas não tem empréstimo. Ou seja, eu tenho que pegar todo mundo que tenha depósito e verificar se ele também está na tabela que tem empréstimo. Se tiver, eu não pego ele, certo? Então eu vou querer um cara que tem apenas depósito, mas não tem dívida com o banco, certo? Então da mesma forma que você manualmente vai fazer uma lista de todos os seus funcionários de uma empresa, por exemplo, e você vai tirar alguns funcionários, certo? Imagine que você tem uma série de funcionários ali, 10 funcionários, e depois você quer tirar apenas os funcionários que ainda não tiraram férias esse ano. Então você vai ter uma lista com todos os funcionários, depois você vai ter uma lista com os funcionários que tiraram férias, e você vai tirar esses funcionários da primeira lista, certo? Imaginemos que você tem 10 funcionários na sua empresa e apenas 3 deles tiraram férias. Então você vai ter uma lista com 7 funcionários. Por quê? Porque você tirou os 3 que tiraram férias da sua lista total. Então o princípio aqui é o mesmo. A gente já viu aqui como é que faz a seleção para todos os clientes que têm depósitos, né? Mas vamos ver de novo. Bom, novamente, a nossa condição está aqui e a nossa projeção está aqui. Então são duas tabelas. Então, de novo, a gente vai ter que usar produto cartesiano para juntar as tabelas. Então vamos lá. Eu vou ter que igualar o código cliente com o código cliente. Como que eu faço isso? Depósitos.código cliente é igual a clientes.código cliente. De onde? Do produto cartesiano de depósitos e clientes. Qual a outra condição? Código da agência for igual a 051, que ele especificou aqui. E eu vou querer só o nome. E aí eu vou fazer a mesma coisa do empréstimo. É exatamente o mesmo exemplo que a gente viu no slide anterior ali. Só que agora, em vez de ter união, eu vou ter um menos. Ou seja, vou pegar todo mundo que tem depósito e vou tirar todo mundo que tem depósito, mas que tem empréstimo. Certo? Então, supondo que você tem aqui 8 clientes com depósito e 2 clientes com empréstimo, eu vou ter um final com 6 clientes. Certo? Então, essa é a operação de diferença de conjuntos. Se você entendeu, se você entende o princípio da matemática, fica fácil de você entender esse princípio também. Bom, temos aqui a operação renomear. A operação renomear, representada pela letra grega rho, que é esse pezinho aqui, é necessária sempre que uma relação aparece mais de uma vez em uma consulta. Ela faz uma cópia da relação original, certo? Em qual é a sintaxe, então? Você coloca o rho e o novo nome aqui da tabela. E aqui é o nome da relação. Então o que ele faz? Ele troca o nome da tabela, certo? Uma tabela que se chama funcionários, você pode trocar o nome dela, por exemplo, para colaboradores, certo? Por quê? Vamos ver por quê aqui. Encontre todos os clientes que moram na mesma rua e cidade que João. Então vamos lá. Nós podemos obter a rua e a cidade de João da seguinte forma. Bom, a gente vai pegar a projeção aqui, somente a rua e a cidade do João, certo? Quer dizer, a rua e a cidade de um cliente. E qual a condição? O nome do cliente tem que ser João, certo? Então a tabela é essa aqui. Eu vou pegar essas duas informações, né? A condição vai ser baseada não, na verdade, eu vou trazer essas duas informações e a condição vai ser baseada no nome. Então eu vou pegar o que? A rua e a cidade de todo mundo, quer dizer, do cliente que chama João, tá? Então vamos de novo. Eu vou pegar a rua e a cidade do cliente chamado João. Como tá tudo na mesma tabela, eu não preciso usar um produto cartesiano, né? Por quê? Porque a minha seleção está aqui e a minha projeção está aqui. Então eu posso fazer tudo com uma tabela só, clientes. Vamos lá. Então, ó, peguei a rua e a cidade do clientes com o nome João. E aí eu vou atribuir isso aqui a T. Tá? Por quê? Só para ficar mais fácil aqui, para não ficar muito grande. Tá?
Então T, a letra grega, a letra minúscula T tem o quê? Tem a rua e a cidade do João, certo? Só pra gente usar aqui. E agora eu quero fazer o quê? Eu quero encontrar todos os clientes que moram na mesma rua e cidade que o João. Entretanto, para encontrar outros clientes com essa rua e cidade, devemos referir-nos à relação clientes pela segunda vez. Perceba que inserir novamente uma relação clientes na consulta gerará ambiguidade. Por isso devemos renomeá-la. Ou seja, aqui a gente trabalhou com a tabela clientes, certo? Mas a gente quer pegar mais informações da tabela clientes. Então, se eu colocar a palavra clientes, de novo, o banco de dados vai ficar confuso. Por quê? Porque aqui eu já usei a palavra clientes uma vez, a tabela clientes uma vez. Então ele vai achar que eu estou querendo fazer uma seleção nisso daqui. E nisso aqui não, nisso aqui já está selecionado. Isso aqui serviu só para me pegar a rua e a cidade do João, certo? Se eu fizer uma seleção na tabela clientes de novo, ele vai achar que eu estou querendo fazer uma seleção nesse registro, tá? E esse registro já está sendo usado. Então agora eu vou ter que renomear. Eu vou chamar a tabela clientes de clientes 2, certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou cruzar as informações de T, ou seja, o registro que tem a rua e a cidade do João, com a minha tabela clientes. De novo. Só que como eu disse, como já tem o nome clientes, eu não posso usar de novo, porque eu teria que cruzar o quê? Clientes com clientes. E não é o que eu quero. Eu não quero cruzar clientes com clientes. Eu quero cruzar esse cliente aqui com todos os outros clientes. Certo? Então, esse cliente aqui vai ser o clientes e todos os outros clientes vão ser o clientes 2. Ok? Então, toda vez que eu falar clientes 2, é quem? São meus outros clientes, os que eu quero pegar, que moram na mesma rua e cidade do João. Quando eu falar clientes, eu estou falando de quem? Do registro do João. Então vamos lá. Eu quero pegar o nome dos outros clientes, desde que a cidade do João seja igual à cidade dos outros clientes. Então, para o cara ser selecionado, a cidade dele tem que ser igual a quê? A cidade do João. E também a rua dos outros clientes tem que ser igual à rua do João. Certo? Então você não pode confundir, tá? Colocar duas vezes o mesmo nome da tabela. Eu vou explicar mais uma vez que às vezes é um conceito um pouco difícil de explicar somente assim na teoria, né? Então quando eu falo clientes normal, eu estou falando de quem? Do João. Um registro que vai me retornar uma rua e uma cidade. Quando eu falo clientes 2, que eu renomeei aqui, ó, eu renomeei clientes para clientes 2. Então toda vez que eu falar clientes 2, é o resto pessoal, ó, que é os outros clientes que moram na mesma rua do João. Então vamos lá, vou pegar o nome dos outros clientes, desde que a cidade dos meus outros clientes sejam iguais à cidade do João. E também a rua dos meus outros clientes seja iguais à rua do João. Certo? Bom, essas foram as operações fundamentais, certo? Para essa primeira videoaula, acho que já tem bastante material para vocês estudarem e fazerem os exercícios. Leia um capítulo, tá? Lá você vai ter muito mais coisa detalhada na apostila, muito mais informações. Aqui é uma breve explicação sobre o assunto. E qualquer dúvida pode nos procurar no fórum, tanto os tutoriais quanto o professor. E bons estudos e até a próxima.